Tecnologia em Ação, abrindo o programa com Arno Kumlin, arquiteto urbanista. É isso aí, acertei dessa vez? Obrigado, Guedes, é isso mesmo. Boa noite a nossos telespectadores. Nós estamos aí com alguns problemas aí, e o meu título aí é o meio forte, Mudanças Trágicas e Perigosas no Plano Diretor de Joinville. Nós estamos correndo algum risco ou nós estamos assim um período de calmaria? Olha, Gert, essa questão do plano diretor é uma questão bem complexa. Vamos por partes. A nova lei, ou a revisão do plano diretor, que substitui a lei complementar 261 de 2008, está atrasada há uns 4 anos já. Ela devia ter sido aprovada até fevereiro de 2018. Esse começa aí o problema, ou seja, um atraso continuado nessa revisão do plano diretor. Ocorreram vários motivos, a pandemia está sendo usada como motivo para o atraso. 2019, 2018, quando o projeto chegou na CVJ, havia outros processos ou outros interesses em via. Então, está atrasado. Existe uma legislação, o Estatuto da Cidade, que prevê essa revisão. A cidade muda, a cidade avança, os modelos de trabalho mudaram com a pandemia, inclusive isso estava previsto num livro da década de 70, que isso iria mudar uma época. A pandemia acelerou o processo. Então, as coisas mudam. E a revisão do plano diretor deve ser feita também, Gert. Deve ser. E o que está acontecendo com os nossos vereadores? Eles estão assim tão ativos atualmente nessa questão de regularização de lotes irregulares, de invasões, olha, Gert, de contratos de gaveta. Será que é porque tem eleição ano que vem? Não só isso, Gert. Eu acho que os vereadores estão pagando parte deles pelo noviciado. Grande parte dessa legislatura acabou de assumir. Então, a gente percebe que ainda eles têm algumas dificuldades em certos processos. Uhum. Isso aí é normal, mas aos poucos vão aprendendo com a ajuda de algum ou de outro. Inclusive, nós temos na presidência um vereador experiente. Experiente, é. Então, esse vai ajudar bastante a acertar alguns processos. Eu acredito nisso. Mas não tem vereador fazendo papel do executivo? E não era o executivo para apresentar essas propostas de alteração do plano diretor? Planos urbanísticos. Inclusive, na revisão do plano diretor, na PLC 61/2018, existe lá um artigo que prevê: planos urbanísticos são de prerrogativa ou de obrigação ao executivo, e não do legislador. Explico o porquê. A prefeitura, o executivo, tem uma secretaria de planejamento, com seus técnicos preparados para isso. Caso não ocorra, porque a Câmara de Vereadores, apesar de existir uma assessoria urbanística, ela não está preparada ou não tem todas as ferramentas que o Executivo tem para fazer os planos urbanísticos. Um plano cirúrgico, né? Exatamente. Existem outras situações também. A Câmara de Vereadores não tem um sistema de fiscalização para controlar tudo o que acontece na cidade. Já o Executivo tem a SAMA, ou seja, que faz o papel de fiscalizador, de licenciador, ou seja, tem várias funções nessa secretaria. Uhum. O que eu digo é que processos que interferem de forma muito grande no desenvolvimento da cidade devem ser melhor estudados, melhor aparelhados, melhor tudo, principalmente quanto às decisões. Que não deve ser esquecido que essas decisões têm o cunho participativo. Tem o Conselho da Cidade e outros fóruns para a participação. Mas eu acredito que deve ter muita pressão em cima dos vereadores para essas alterações, né? Porque tem tanta gente morando em imóveis rurais, com residências luxuosas, inclusive, e com um simples contrato de gaveta. Como é que fica esse proprietário? O dono do imóvel rural que poderá sofrer alguma multa, alguma penalização nessa hora da regularização, ou vai ser um presente para aqueles que fizeram essa invasão? Bom, nós estamos entrando num processo delicado. Ao longo do tempo,
por inúmeros motivos, falta de fiscalização, desconhecimento da legislação, necessidade econômica, ou seja, existem várias situações que levam à ocupação de certas áreas, e inclusive áreas não adequadas a esse tipo de ocupação urbana. Como é o caso dos mangues, né? Os mangues. Existe uma lei de 2012 que foi gerada pelos problemas que aconteceram em vários lugares de ocupação irregular, principalmente morro. É a Lei da Defesa Civil, a Lei 12.608. Essa lei veio para corrigir em parte ou exigir que houvesse uma fiscalização maior dentro das áreas não adequadas ao uso humano. Não é o uso urbano, hein? É o uso humano. Inclusive, riscos que ocorrem por alagamento, deslizamento de terra, ou seja, existem vários fatores que vão incorrer. Inclusive, a ocupação humana leva ao desgaste do meio que ela vive, em todos os sentidos. Inclusive, há certas situações onde o homem acaba tirando toda a sustentação de terra, que acabará depois vindo para a sua cabeça. Arno, existem alguns comentários nas redes de que se pensa em Joinville em transformar quilômetros quadrados de macrozona rural direto para a macrozona urbana. Isso. Através de emendas ao PLC 6118. O que o senhor me diz disso aí? Olha, eu também tive notícias que existem alguns comentários e encaminhamentos nesse sentido. Eu que acompanho esse processo de longa data, esse processo de aumentar o perímetro urbano de Joinville não é de hoje. Isso já tem décadas e vai continuar acontecendo. Acontece que essa própria lei, a que eu citei há pouco, a 12.608, ela prevê que para você fazer a expansão urbana, o aumento do perímetro urbano, você é obrigado a cumprir um rito extremamente técnico. E esse rito envolve até a outorga onerosa de alteração de uso. Em sendo rural, eu tenho que transformar em urbano. Certo. Então, o proprietário, que tem interesse, depois de todo o regulamentado, irá ter que pagar uma quantidade de dinheiro para que seja reconhecido, ou seja certificado em sua propriedade rural o uso urbano. Existe até a Lei 6766, a Lei do Parcelamento, previa que, anteriormente, que o INCRA era obrigado a dar oitiva sobre essas alterações. A partir da 12.608, essa lei do risco, houve uma alteração no Estatuto da Cidade, e essa alteração no Estatuto da Cidade gerou uma normativa no INCRA, que hoje o INCRA só reconhece as decisões municipais. Ou seja, feito todo o processo exigido como delimitar a área, estabelecer os usos, ver quanto que a valorização imobiliária. A prefeitura tem que dar uma declaração de que aquela área é urbana. Exatamente. E essa declaração é após um projeto específico. Inclusive, a nossa lote já consta lá o projeto específico. É obrigado a fazer um projeto específico para áreas que estão em área rural e vão ser transformadas em área urbana. Porém, a primeira ação sobre áreas rurais de transformação futura em urbana exige que ela seja declarada uma área de expansão urbana, para depois serem avaliados vários critérios técnicos. Inclusive, não pode envolver nessa expansão urbana áreas onde estejam sujeitas a risco, a alagamento, ou seja, as APPs devem ser respeitadas, a Mata Atlântica... de drenagem... Então, existe todo um processo técnico para que essas áreas sejam transformadas em área urbana. Remanescente da lote, ainda existem duas áreas em regulamentação no Executivo, inclusive esse processo está sendo analisado pelo Conselho da Cidade, que é a área de expansão norte e a área de expansão sul. Inclusive, aí existe até uma lei que foi aprovada na gestão anterior, que andou favorecendo a ocupação dessas áreas de expansão urbana,
a 800 metros das vias principais para que eu fizesse em qualquer uso, sem qualquer contrapartida. Ou seja, sem nenhuma contrapartida eu posso ter uso. Fui totalmente contrário à aprovação dessa lei, principalmente porque, se essas áreas já estavam delimitadas como expansão urbana, elas deveriam ter sido, primeiro, aprovada a regulamentação dessas áreas e não doação de uso. Então, é essa a questão. No PLC 61, existem, e eu, como você disse, corre na rede algumas coisas, porque esses segredos nunca permanecem dentro de quatro paredes, existem alguns interesses sobre algumas áreas em expansão urbana. A pergunta que eu faço, e essas respostas que a sociedade deve exigir, se, naqueles locais, quais serão os valores de investimento em infraestrutura? Sistema viário, esgoto. Nós não temos dentro do perímetro urbano essas infraestruturas para atender todas essas demandas por habitação? São essas questões que têm que ser melhor avaliadas. Ou seja, ficar aprovando ampliação do perímetro urbano sem estudos melhores não é muito interessante. Do esgotamento sanitário, por exemplo. Também. Quer dizer, nós ainda nem temos o esgotamento sanitário atendendo ao nosso município na sua plenitude. Claro. Há uma exigência que até 2033, se eu não me engano, seja aplicado o esgotamento sanitário em 90% da cidade. Eu não sei como, se nós estamos há aproximadamente 40 anos fazendo esgotamento sanitário em Joinville e não chegamos nem à metade da cobertura, como conseguiremos em 12 anos chegar na cobertura que se exige por lei? Existem algumas possibilidades sobre essas áreas de expansão urbana serem realizadas, inclusive a nossa revisão do plano diretor apresenta no artigo 12 dessa PLC setores de portabilidade do futuro. Olha só, o nome é bonito, são portadores de futuro. Então, vamos lá então, setores de nanotecnologia, não tem. Não interessante. Tem. Interessante essas propostas. Então, existem algumas especialidades, algumas técnicas que devem conter algumas preocupações e serem geradas com imensa rapidez, tá? Inclusive portadores. Digo até mais, que esses setores portadores de futuros estão abertos às oportunidades. Vou dar um outro exemplo. No portadores de futuro, existe lá um inciso que prevê a atividade naval. Nós temos calado na Bahia para atividade naval? Não seria mais interessante criar lá nos setores de portabilidade de futuro, investir ou criar oportunidades para realmente a gente ter o setor náutico atuando com grande... Porque nós temos a Bahia toda. Nós temos até um estudo que está sendo promovido pelo governo do Estado, que é uma viabilidade de mobilidade náutica envolvendo todos os municípios da Bahia. Inclusive, uma das propostas dessa implantação é que na Ilha dos Espinheiros ou na Vigorelli, você tenha um ponto para que eu faça a mobilidade com outros municípios da Bahia. Em vez de você seguir pela estrada, você vai pelo barco. Nós temos casos em Joinville de alguns empresários que têm empresas em São Francisco e elas usam os seus barcos para chegarem mais rápido a São Francisco do Sul. Isso é atestado por alguns e até amigos meus que o utilizam. Então, por que não favorecer esse tipo de mobilidade junto com o transporte urbano? Ou seja, ter... Isso que faltou naquela ideia do Luiz Henrique ali, ali tínhamos outro problema, que era a maré para que o barco pudesse chegar. Agora, o Espinheiros ou a Vigorelli está... Independe, tem calado e assim por diante. Agora, então vincula a mobilidade urbana, o transporte público, a uma mobilidade entre municípios. Está em voga agora, aí voltou a discussão, a região metropolitana. Olha só. Usem essas leis que estão sendo criadas aí para criar artigos que incentivem esse tipo de atividade.
E esse incentivo pode ser fiscal. E nós temos uma instituição que já foi muito forte, que é a Munesc. Sim, mas ela sempre foi uma entidade no tempo do Lenin Penha, a Munesc estava sempre em evidência. Mas a Simone está trabalhando, os prefeitos... sabe? A Simone está trabalhando. A Simone está lá na Munesc e está trabalhando. Está voltando? Sim. Inclusive, tem vários trabalhos de desenvolvimento na Munesc, de apoio aos municípios, principalmente na área de plano diretor, bastante interessantes, que eu acho que vale consolidar esse processo. Ao mesmo tempo, tem alguns trabalhos que eu não sou muito favorável, mas isso não veio ao caso aqui. Eu acredito, sim, que a gente tem que trabalhar no plano diretor, que ele traga melhores condições para o futuro. Eu vou explicar sobre plano diretor um pouco. Vale a pena falar sobre. O que é um plano diretor? Não é uma previsão de futuro, viu? Não, né? Plano é aquilo que você estabelece como uma lista de objetivos, é um plano. Diretor é o que dirige. Então, plano diretor nada mais é, para vocês, é uma lista de objetivos para atingir no futuro. É lista de objetivos, plano diretor. Então, agora vem uma pergunta aqui que já está na imagem. O mapa de macrozoneamento, que virá junto com a revisão do plano diretor e a regulamentação da área de expansão urbana sul, colocará Joinville em rota de futuro insustentável? Se não se tomar as devidas precauções e as prevenções e também mitigações já, tá? Nós temos que cuidar muito dessas ocupações. Nós temos que fazer a cidade de Joinville mais eficiente. Uma das formas de fazer a cidade mais eficiente é concentrar mais atividades em determinados pontos. Eu não estou dizendo para que todas as atividades venham para o centro da cidade, não, hein? Ou seja, cada setor tem que fortalecer o centro de bairro, que eu também defendo, para diminuir a mobilidade urbana. Nós temos que juntar, e eu continuo dizendo isso, nós temos que juntar habitação e trabalho. Exatamente. Não existe outra forma... Chega de discurso. Isso. Não existe cidade sustentável sem unir essas duas equações. Trabalho, morar e deslocar. Isso aí já estava escrito na Carta de Atenas de 1933. Olha só. Então, é só consolidar certas ideias. Então, você acha que a atual administração está tentando acertar na parte do plano diretor? Olha, eu não... Como esse plano diretor, essa revisão do plano diretor... Antigo, né? É da gestão anterior, a minha expectativa é que a atual gestão corrija algumas falhas do que foi proposto no PLC 61. Vou dar um exemplo. Existe lá um artigo 125 da PLC 61, que diz que o plano setorial de mitigações, vou explicar, do câmbio climático, da mudança de clima, deva ser entregue 5 anos após a aprovação do atual PLC. Vamos fazer contas, então. Se o PLC foi protocolado em 2018 e não foi aprovado ainda, vamos supor que ele seja aprovado em 2022. Então, nós teremos um plano de mitigação para câmbio climático em 2027 ou 2028? É isso? Já é tarde. É muito tarde. Acabou. É muito tarde. Eu vou dar um exemplo bem para vocês entenderem. Cada vez mais as cidades sofrem com a velocidade dos ventos. Está provado que as construções não estão mais adequadas para a mudança da velocidade dos ventos urbanos. Os telhados voam que nem Pandorga. Estão voando cada vez mais. Então, qual é o plano, ou qual é o novo Código de Obras do município para prever que isso não ocorra? Existem evitem construções em determinados corredores de vento. Também. Eu sempre digo o seguinte, onde é que eu tenho mais vento? Na área urbana ou na área rural? Na área rural, mais. Onde eu tenho mais velocidade? Na área urbana. Na área urbana, porque forma os corredores, ou seja, o vento escolhe as ruas... Não, e tem os bolsões de calor também. Exato, e que vão ajudar mais ainda na velocidade do vento. Então, soma bolsão de calor e corredor onde esse vento se infiltra, com as construções cada vez mais altas, sem uma avaliação do que o vento faz em cada construção. Existem técnicas para isso também. Existem até estudos para que se calcule isso. Mas nós temos que prever isso para que isso não ocorra com gravidade. É essa a prevenção.
Vamos nos precaver. Nós ouvimos muito na última campanha política dos candidatos fazendo um discurso para aqueles que querem escutar aquele discurso. Que os órgãos ambientais estão criando muito problema para liberar obras, que tem muita burocracia, que os técnicos estão trancando muito. Então, uma série de problemas levaram para essa situação. Então, existem outros PLCs para setores urbanos propondo flexibilização para a instalação de empreendimentos sem qualquer avaliação quanto ao risco ou impacto gerado. Eles estão querendo facilitar, mas não é assim, né? Tem que estudar corretamente, né? Porque o investimento é grande, a responsabilidade do agente licenciador é muito grande também. Tudo cai nas costas desse agente licenciador. Guerte, eu vou usar a palavra da moda, a palavra da CPI. Essas narrativas, e assim, existe essa palavra que virou uma palavra da moda, narrativa. Uhum. Então, se nós formos abrir os ouvidos para todas as narrativas, todas estarão certas. Eu não consigo alvará, é muito burocracia, é muito demorado e assim por diante. Bom, existe uma legislação ambiental. Cumpra-se. Cumpra-se. Só isso. Agora deve existir, e aí eu me permito, uma certa questão que se chama a burocracia, que não tem nada a ver com legislação ambiental. Não. Não misturem burocracia com legislação. São procedimentos. Sim, são obrigatórios certos procedimentos legais. Tem que seguir aquilo. Burocracia é quando você cria um modus operandi que visa atrapalhar o cidadão. É outra coisa, não tem nada a ver com a operação legal. Certo? Nesse sentido, e quando você me pergunta se existe legislação em discussão, eu escutei também nas redes sociais alguém falando da não necessidade mais do certificado de conclusão de obras para a implantação de empreendimentos. Espera aí. Estão querendo voltar praticamente com a lei Cardozinho? Essa é a nova lei Cardozinho, não exigir o certificado. Quer dizer, quem é obrigado, ou quem já fez, passou pela liberação do bombeiro, passou pela liberação da SAMA, cumpriu os requisitos, colocou o corrimão da escada de incêndio na altura certa, com a dimensão certa, com aqueles 5 centímetros de afastamento da parede. É por aí, é isso que acontece. Está dentro da lei. Está escrito lá que a lei prevê isso. Está na NBR, lá que a altura, a distância, assim por diante. Que o degrau do patamar tem que ter certa distância. Então é o seguinte, quem fez tudo isso e conseguiu e corrigiu as imperfeições, agora, nas suas obras, vai ter que concorrer com espaços que foram liberados sem o certificado de conclusão de obra. Isso é injustiça. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Na nova PLC... Todo aquele investimento e outro não tem investimento? Isso! E querem, olha só... E vai vender mais barato? Não vai vender mais barato, vai vender pelo mesmo preço. Olha só. E o mais legal que é o seguinte, aí alguém me fala assim, não, mas essa é a cidade liberal. Eu sou favorável à cidade liberal. Eu sou contra a cidade libertina. E quem paga a conta quando o prédio cai? Todo mundo com a vida. Em parte. Só voltando um pouco a essa questão da liberação, está se discutindo isso. Não é só isso. Existem outras PLCs, tá, que sem qualquer embasamento técnico ou estudos urbanos mais específicos, se cria isso. Só voltando à questão da não exigência do certificado de conclusão de obra, eu gostaria que os vereadores, antes de continuar esse processo, eles lessem com atenção os conceitos de cidade legal e cidade informal que consta da PLC que eles estão discutindo lá na Câmara de Vereadores. Existe lá um conceito. O que é cidade formal e o que é cidade informal. Existe uma grande diferença. E o que nós queremos? Nós queremos a cidade formal. Florianópolis criou uma cidade informal nos morros. Isso. É isso que nós queremos. Alguém me O bombeiro queria entrar e não conseguiu. Claro. O camburão da polícia queria entrar e não conseguiu. Não vai conseguir. É isso que nós queremos também aqui? Bom, só para... Alguém me questionou essa semana sobre a utilização da cota 40. Tá? Existe
uma coisa que não se explica corretamente, que a cota 40, ou estar num terreno acima da cota 40, não impede a ocupação. Não impede, a legislação permite. A legislação permite. Então dizer que tem que mudar... Agora, por que existem essas garantias? Existe uma lei que permite a ocupação, desde que você não ocupe mais que tanto, não construa mais que tanto, ou seja, existe uma preocupação... As condições são muito restritivas. Exatamente. Inclusive... Para não dizer não, elas têm essas condições restritivas. Eu ajudei a fazer o projeto que permitia a ocupação na época do seu Freita. Tá? E o seu Freita nos chamou para verificar essa questão, porque ele disse, vamos permitir, mas com segurança, com garantias, com qualidade. É só isso que a gente quer. Então, isso não é burocracia, isso é legislação. Mas eu tenho uma outra questão, Arno. A PLC 6118, revisão do plano diretor, não trata de objetivos ou diretrizes para situações de pandemia ou mesmo de prevenção de câmbio climático? Olha, como o PLC é anterior à nossa Covid-19, ou seja, ele não trata bem, eu não estou dizendo de tratar da Covid. O plano diretor, como eu falei há pouco, é uma lista de orientação. Então, como devemos agir na área econômica se houver uma pandemia? Tem que ter essas orientações. Tem que ter, para facilitar ações do prefeito, que ele pode decretar ou não, baseado aonde? Disse que, eu não concordo muito, mas dizem alguns autores, que o plano diretor é igual à Constituição. O plano diretor está para as cidades, como o plano diretor está... A Constituição está para o Brasil, assim como o plano diretor está para as cidades. Eu acho que tem que adequar um pouco a lei orgânica e juntar os dois, que a coisa fica melhor. De qualquer forma, então, o seu plano diretor prevê situações de pandemia para qualquer tipo de ação, lhe permite ao prefeito tomar algumas... Você vê a dengue agora? Joinville é o campeão da dengue em Santa Catarina? Exatamente. Quem é que imaginou isso? Então isso, o plano diretor trata isso nas questões, porque o plano diretor, ele trata de tudo quanto é situação, saúde, educação, economia, transporte, mobilidade urbana, ou seja, uso e ocupação do solo. O plano diretor não é uma lei para construir, o plano diretor é uma lei para dirigir as ações sobre as políticas urbanas do futuro da cidade. É só isso. É simples. Está bem claro lá no artigo 182 da Constituição. Aqui nós temos um companheiro das redes sociais, o Johnny. Ele pergunta, também o PLC 7/2021 em tramitação na Câmara, que revoga o mecanismo do IPTU progressivo. Bom. É interessante essa pergunta dele, né? Bom, ele está preocupado com isso. Já passou no Conselho da Cidade. O projeto vindo da Câmara de Vereadores não teve mérito, foi rejeitado pelo Conselho da Cidade. Só que eu vou explicar o que é o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é uma sanção, uma punição para quem não ocupa terrenos vazios. Eu sou favorável à aplicação desse instrumento de política urbana. Porém, deveria haver sim uma revisão da aplicação dele nas áreas de aplicação dele. O que o município quer é que se dê retorno ao investimento, em saneamento básico ou esgoto. Eu tenho implantado esgoto e tenho um terreno baldio que não está remunerando esse investimento. Certo. Entre outros, transporte público à disposição, saneamento, eletricidade, tem tudo em volta, toda a estrutura, escola, hospital. Então, por que esse imóvel está ali parado no tempo? Então, esse imóvel deve ser cobrado para que seja construído. Você foi advogado? Eu não. Eu sou arquiteto urbanista. Tá. Isso faz parte do urbanismo. Então, são leis urbanísticas isso. No caso específico, então, nós temos que, através do IPTU progressivo, penalizar os imóveis desocupados, mas não todos. Eu acho que a cidade deve escolher alguns locais para aplicar o instrumento. Corre risco de revogação, não, né? Olha, foi rejeitado no Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade discutiu isso a partir de 2015. E o Condema? O Condema não sei se discutiu isso. Mas no Conselho da Cidade foi discutido a partir de 2015, foi aprovado em 2019, e depois de todo esse trabalho cidadão, com a contribuição de toda a sociedade, inclusive as entidades empresariais, os movimentos populares e assim por diante, e agora querem revogar? Não, menos, né? Tem coisa mais importante para fazer. Arno, foi muito bom esse papo. Mais uma vez, uma aula. Eu agradeço. Aula magna.
Obrigado. Arquiteto urbanista. Não advogado. Mas nós vamos manter esse tema sempre quente no programa. A emissora nos dá grande apoio. Sempre quer resolver os problemas da comunidade, né? E nós queremos, então, agradecer mais uma vez a tua presença e convidando nossos telespectadores para o próximo programa Ecologia em Ação. Até lá!